Olá, o programa Destaque está no ar. De acordo com os últimos números divulgados pelo Cine, a taxa de desemprego no Ceará ficou em 12,8% em março de 2009. Foram avaliados cerca de 2,5 mil domicílios de Fortaleza e mais de 13 cidades da região metropolitana. Para falar sobre o assunto, o programa Destaque recebe essa semana o coordenador estadual do Cine Ceará, Ari Célio Mendes. Tudo bem, Ari? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer também é nosso. Ari, eu queria iniciar com você falando como é que procede essa pesquisa, quais são os critérios utilizados. Ok. Na realidade, essa pesquisa que mede a ocupação e o desemprego no estado do Ceará, ela tem uma série histórica, foi implantada em 1984. E no ano passado nós fizemos uma parceria com o DIEESE e a Fundação SEAD de São Paulo, aí capitaneado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para a implantação da PED, ou seja, uma pequena mudança de metodologia, melhoramento dos instrumentos e de coleta. E implantamos a PED em Fortaleza, uma parceria do Cine, Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e o DIEESE. Dessa forma, a gente ampliou a pesquisa que antes era restrita apenas para o município de Fortaleza, para a região metropolitana, de forma que a gente possa ter dados mais homogêneos. E a vantagem dessa nova metodologia é que é possível fazer comparações com outros estados do Nordeste e as principais capitais, como Brasília, São Paulo, aí vamos aqui para o Nordeste, Salvador, Recife, né? Então, isso é importante porque antes a pesquisa era restrita a Fortaleza, com a metodologia própria do Estado, do Cine, e a gente adaptando essa metodologia da Fundação SEAD e DIEESE, a gente pode também fazer um comparativo no desempenho das economias do Nordeste. Dentro da pesquisa, qual o seu ponto de vista na questão do desemprego hoje no Ceará? Bom, na verdade, assim, a pesquisa ela reflete uma realidade do mercado de trabalho. É como se fosse uma fotografia naquele instante ali, a gente tira aquela fotografia e de foto em foto a gente vai montando a conjuntura do mercado de trabalho. Na verdade, ela reflete toda a crise, né, o pico da crise em novembro, dezembro, janeiro e assim já com um arrefecimento agora em fevereiro e março, mas mesmo assim ainda reflete essa crise, porque o desemprego ainda é alto, 12,8% é a taxa, né, 12,8% da população economicamente ativa está desempregada na região metropolitana de Fortaleza. Isso representa aproximadamente 214 mil pessoas desempregadas. Isso é um número muito significativo e que a gente tem que fazer todo um esforço para combater este mal, esta causa, né, e tocar o mal pela raiz. A nível nacional, essa média está quanto? Bom, a nível nacional você tem pesquisas feitas pelo IBGE, que também situam-se nesse patamar, também são bem elevadas, mas assim, a gente tem aí taxas em Salvador maior do que a do Ceará, em Recife também, em São Paulo também, taxas mais elevadas do que a do Estado. Vamos que a nossa realidade, ela se configura como uma realidade também nacional. Agora, assim, você pode ver, por outro lado, se eu for pegar dados gerados pelo Cadastro de Emprego e Desemprego, o CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego, que ele faz estatísticas mensais das ocupações formais. Vamos dizer assim, todo mês o Ministério do Trabalho e Emprego divulga os dados do CAGED. Ou seja, resumindo, as pessoas foram admitidas em um mês, menos as demitidas, aí eu tenho o saldo de emprego. Então, assim, ontem o Ministério lançou os dados referentes ao mês de abril, que mostra que a gente está conseguindo se recuperar desta crise. Então, essa pesquisa ela é feita mensalmente? Essa pesquisa é feita mensalmente, ela pega uma realidade, né, da região e de outras regiões com a mesma metodologia. Então, ela pega tanto as pessoas que estão ocupadas no setor formal ou informal, né, e o pessoal desempregado estão em inatividade. Isso é uma fonte direta de pesquisa. A outra é pelo CAGED, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que são informações colhidas diretamente das empresas. Então, toda a empresa ela é obrigada a informar a cada mês ao Ministério do Trabalho e Emprego as pessoas admitidas e demitidas. Então, assim, eu estou indo para uma segunda fonte de informação, que é o CAGED. Então, se eu olhar para o CAGED, a gente tinha uma expectativa no Brasil, no ano passado, de gerar mais de 2 milhões de emprego. Então, veio a crise em novembro e dezembro. Só para você ter ideia, em dezembro e janeiro, a perda de postos de trabalho foi da ordem de 755 mil postos de trabalho fechados. Quer dizer, um número muito grande. Assim. Ano passado nós fechamos a nível do Brasil com apenas 1.402.000 novos empregos. Eu digo assim, o saldo é tudo que foi admitido, com carteira assinada, menos o que foi admitido. Isso que chama-se de geração de novos postos de trabalho. Então, em dezembro e janeiro, nós tivemos uma perda incalculável em função da crise. Senão, a crise foi pequena, não. A crise foi de um vulto grande. E o sintoma reflete diretamente na questão do emprego.
É o primeiro corte que é feito nessa área. Assim, Ari, mas melhorou isso? A pesquisa vem mostrando que tem, no Ceará, ainda uma alta taxa de desemprego. Mas se eu for olhar o mesmo CAGED para o estado do Ceará, nós tivemos no mês de abril apenas o saldo positivo de 2.320 novas vagas ou novos postos de trabalho. Ou seja, tudo que foi admitido de carteira assinada no estado, menos o pessoal que saiu, gerou um saldo positivo de 2.300. Mas é muito pequeno, Ari, para o mercado, é muito pequeno, mas já é uma sinalização de que o mercado está se recuperando, porque nós viemos de saldos negativos em janeiro e em fevereiro. Aí já tivemos saldo positivo em março e em abril. Mas se eu pegar o acumulado do ano, de janeiro a abril, nós ainda estamos com um déficit de mais de 2.732 postos de trabalho fechados. Mas já é uma sinalização de que está se consolidando um quadro de reversão da crise, pelo menos indica, né? Não só no estado, mas também no país. Por exemplo, ontem foram divulgados esses mesmos dados a nível de país e foram gerados 106 mil novas ocupações, né? Admitidos menos desligados, sobrou um saldo de 106 mil novas ocupações. Isso ainda não foi o suficiente para suportar as perdas de janeiro, porque assim, é o terceiro mês consecutivo que temos saldos de emprego, saldos positivos. Janeiro foi negativo em mais de 101 mil postos de trabalho fechados, perdidos. Fevereiro, março e abril nós começamos a ter saldos positivos, mas ainda não são suficientes para a gente ter assim um bom, né? Se eu pegar de janeiro a abril, nós temos aí um saldo de 48 mil novos postos de trabalho no país. É muito pequeno, porque a gente deveria estar nesse período, se eu comparar com 2008, com mais de 500 mil novos postos de trabalho abertos. Então isso mostra que realmente a crise afetou sobremaneira o mercado de trabalho. E qual foi o setor, qual foi o segmento que a crise se refletiu de forma mais drástica? Então, assim, vamos imaginar, a crise ela é muito mais de confiança e financeira, ou seja, é o deslocamento do investimento do capital na produção. Começou-se uma onda de especulação e dinheiro gerando dinheiro sem ter no centro a produção. Então, isso um dia ia estourar uma bolha, porque dinheiro não gera dinheiro. Então, a especulação virou uma bolha. E aconteceu o que aconteceu, que precisou-se novamente rever um pouco a posição do Estado, como o Estado intervir mais diretamente na economia, para evitar um caos total no mundo. Então, assim, os setores que mais foram afetados são setores que originalmente trabalham, aqui no caso do Ceará e do Brasil, que trabalham com exportação. Então, em função da crise, os mercados passaram a consumir menos, se retraíram, então a gente passou a exportar menos. Então, tem alguns setores da economia que tem boa parte do seu mercado externo, uma fatia no mercado interno e a outra no mercado externo. Então, esses setores eles sofreram bastante. Um outro fator assim, que a gente tem já a causa foi a construção civil, que fechou postos de trabalho aqui no Ceará. No mês de abril, a construção civil fechou 661 postos de trabalho. A automobilística também. E nós tivemos também uma perda na agropecuária. Mas isso muito mais, talvez, em função das fortes chuvas acontecidas nesse primeiro, né, nesse quarto trimestre, quinto trimestre no Ceará, porque aí a agropecuária cai naturalmente. Construção civil também, muito difícil, né? Está com muito investimento com uma chuvarada dessa, então esses são naturais. Então foram esses setores que puxaram um pouco o desempenho, assim, o desempenho do Estado ele caiu em função basicamente da agropecuária e da construção civil. Por outro lado, nós tivemos um bom desempenho no comércio e na indústria, a indústria que realmente vem mantendo um pouco esse patamar de geração de ocupação.